distante de nós. Ela está distante temporalmente. Isso significa que todos os autores dela morreram. Eu não posso perguntar ao apóstolo Paulo o que ele quis dizer lá em 1 Coríntios 15, o que farão os que se batizam pelos mortos? Batizar pelos mortos? Eu não posso perguntar a Paulo, porque Paulo já morreu. Então, se o pastor Samuel disse alguma coisa que eu não entendi aqui no sermão, quando terminar o sermão, eu posso chegar para ele e perguntar, mas eu não posso fazer isso com o apóstolo Paulo, com Pedro, com Mateus, porque todos os autores da Bíblia já estão mortos. Então, eu estou distante disso aí. Outra coisa, a Bíblia, o que você tem em mão, na verdade, é uma tradução. É uma tradução. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em línguas que, inclusive, não se falam mais. Grego, hebraico e aramaico. O hebraico da Bíblia é diferente do hebraico moderno e o grego da Bíblia é diferente do grego moderno. O grego moderno é o demotike e o grego da Bíblia é o chamado grego koiné, que não se fala mais. É um pouco parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. E também tem o distanciamento cultural, não é? A Bíblia foi escrita numa cultura que não existe mais, que é a cultura do Antigo Oriente. Então, o que você tem em mãos é um livro muito antigo, cujos autores já morreram, que foi escrito em línguas que você não fala e que ninguém fala, e que foi escrito num ambiente que não existe mais e numa cultura que não existe mais. Isso a gente chama de distanciamento. E, para complicar mais as coisas, esse livro, nós entendemos, ele foi inspirado por Deus. E como Deus é santo e infinito, e eu sou um pecador miserável, o fato de eu ser uma criatura e uma criatura pecadora aumenta essa distância entre mim e a Bíblia, para eu poder entender o significado dela. Daí nós precisamos, ao nos aproximar da Bíblia, ter consciência do que ela é, usar as regras, algumas regras simples de interpretação e especialmente orar, pedindo que Deus nos ajude a compreender o sentido do que é que foi escrito e de que maneira aquilo pode ser aplicado nos nossos dias. Já pela manhã nós vimos como isso é possível. Houve uma exposição do texto, o significado original do texto e depois a aplicação para a vida moderna, para os nossos dias. Muito bem, então vamos lá, é nessa linha que nós vamos caminhar aqui. A Bíblia é um livro bastante antigo. O primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, ele foi escrito provavelmente 1500 anos antes de Cristo. E o último livro da Bíblia foi escrito cerca do ano 80 depois de Cristo. Talvez a literatura atribuída ao apóstolo João. Foram mais de 40 pessoas que foram usadas para escrever a Bíblia, não tem um autor só. A maioria, quase a totalidade das pessoas que escreveram a Bíblia eram judeus, à exceção de alguns gentios como Lucas, né, no Novo Testamento, que escreveu 2 livros. Tirando eles, a maioria, o restante é composto de judeus. Todos esses vieram do Antigo Oriente, todos viveram no Antigo Oriente. O Antigo Oriente hoje é parte do Irã, Turquia, Síria, Líbano, Israel, Egito, e escreveram naquelas 3 línguas que eu já mencionei, não é? Hebraico, Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento escrito em hebraico, com exceção de algumas porções em Esdras, Daniel e Jeremias, em aramaico, e em grego o Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, quando os judeus foram levados para o cativeiro babilônico, eles falavam hebraico. Mas a língua dos babilônicos era o aramaico, que é diferente, mas é próximo como o português é próximo do italiano, mais ou menos hebraico e aramaico. Então, os judeus lá no cativeiro, eles aprenderam o aramaico. E quando eles voltaram para a Terra Prometida, 70 anos depois, falavam aramaico, e o hebraico era falado somente pelos sacerdotes, pelos rabinos, pelo pessoal que tinha que ler o Antigo Testamento, que estava escrito em hebraico. Então, a língua que Jesus falou, muita gente pensa que era hebraico, mas, na verdade, a língua da Palestina era o aramaico. O hebraico era restrito à leitura da lei no templo, leitura da lei na sinagoga,
e era do conhecimento de alguns rabinos como Paulo, por exemplo, que era capaz de ler e entender o hebraico corretamente. Bom, a nossa Bíblia, a palavra Bíblia, na verdade significa, uma palavra grega, significa livros, é o plural de biblion. Biblion, livro, Bíblia, livros, em grego. Porque nós, embora é um livro, nós temos 66 livros dentro dela, né? Na verdade, é uma coleção de livros que nós temos. E esses livros, 66, eles são divididos entre o que a gente chama de Antigo Testamento, são 36, e 27 do Novo. A divisão do Antigo Testamento cristã é diferente da divisão que os judeus fazem do Antigo Testamento. Eles têm mesmo Antigo Testamento que nós temos, que eles chamam de a Torá, ou lei de Deus, né? Que eles usam às vezes para descrever todo o Antigo Testamento. Eles dividem em lei, profetas e escritos. E nós dividimos em livros, na lei de Deus, nós dividimos em livros históricos, dividimos em profetas, e dividimos os profetas em profetas maiores e profetas menores, que tem a ver com o tamanho do livro que eles escreveram. Então, a divisão é diferente, mas é o mesmo conteúdo. O nosso Novo Testamento, a gente divide em evangelhos, são 4, Atos, que é o único livro de história do Novo Testamento, histórico, narrando a vida da igreja, à exceção dos evangelhos, e o restante são as chamadas cartas gerais e as paulinas, e o último livro, que é distinto de todos os outros, porque tem um gênero diferente, que é o livro de Apocalipse. Então, o que você tem em mãos, na verdade, é uma biblioteca surpreendente, que foi escrita ao longo de 3.500 anos, por autores do Antigo Oriente, todos eles da mesma raça, judeus, com uma exceção, escrito em 3 línguas diferentes, com gêneros literários totalmente diferentes. Você vai encontrar poesia, profecia, história, você vai encontrar Apocalipse, que é um gênero literário, e dezenas de parábolas, metáforas, alegorias, sinédoques. Você vai encontrar tudo quanto é de gênero literário e artifício de linguagem nesse livro. Não é à toa que é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais vendido, mais traduzido no mundo, e é o livro que tem o maior número de manuscritos antigos. Só para vocês terem uma ideia, do Novo Testamento, nós temos 5.000, porque é variado, nós temos 5.000 evidências escritas datando desde o 2º século para cá. A mais antiga é um fragmento, tamanho de um cartão de crédito, chamado fragmento Rylands, que tem um pedacinho do Evangelho de Marcos, datando do século II. Depois disso, você tem uma enxurrada de manuscritos, de textos escritos em grego ou maiúsculo ou minúsculo, em pergaminhos, em papiros. Tem uma diferença, né? Pergaminho é de pele de cordeiro, e o papiro é feito de uma planta específica para isso. Tem as ostracas, já ouviram falar de ostracas? São pedaços, cacos de... O pessoal escrevia, o pessoal que trabalhava fazendo jarros, né? Eles faziam jarros, e quando ainda estava fresco o barro, eles desenhavam versículos bíblicos naqueles jarros. E a arqueologia usa isso, nessas ostracas, datando de século II, III, para ajudar a reconstruir o texto do Novo Testamento e assim por diante. Então, é o livro mais bem atestado do mundo. Hoje a gente fala de Platão, Aristóteles, esses homens, mas desses homens original, a gente não tem praticamente nada. Muitas das obras deles foram preservadas nos escritos de outras pessoas que fizeram citações e assim por diante. Não tem nada que chegue perto, arqueologicamente falando, cientificamente falando, da evidência escriturística e arqueológica para o livro da Bíblia. Então, hoje, resumindo o que eu estou querendo dizer, essa tradução que você tem em mãos em português, ela reflete um trabalho de séculos de pesquisadores, de arqueólogos, linguistas,
cientistas que investigaram, compararam. Existe até uma ciência chamada baixa crítica ou manuscritologia que compara esses documentos para saber, para chegar o mais próximo possível do original. Verdade é que nós não temos os originais, não é? A carta de Paulo aos Romanos, a original que ele escreveu, já foi há muito tempo. Por quê? Naquele tempo não tinha imprensa. Chegou a carta de Paulo lá em Roma, carta de Paulo em Roma. Aí eu vou copiar, vou mandar para a igreja de Éfeso, vou mandar para a igreja de Tiatira, copia. E de tanto manusear, o que é que acontece em menos de 50 anos? Se acaba, né? Porque é manuseado. Os que ninguém gostava, os manuscritos ruins, esses foram preservados, e nós temos manuscritos do século II, mas por que eles foram preservados? Exatamente porque não eram usados, porque eram ruins. Então, funciona ao contrário do que você pensa, né? Então, quanto mais bom, mais a chance de ter se acabado no primeiro século. Mas a gente tem cópias fiéis, cópia da cópia, a gente tem. E esse pessoal que eu falei, essas ciências, se dedicam a reproduzir o texto fielmente. Nós não temos os originais, mas você pode ter certeza que a Bíblia que você tem em mãos, ela corresponde ao original em pelo menos 92% a 93%, na pior das hipóteses. Pastor, e os outros 7%? São dúvidas que a gente tem, mas do tipo assim, uma passagem que diz Cristo Jesus, em alguns manuscritos aparece Jesus Cristo, troca. Ou aparece uma palavra parecida. Paulo diz, quando eu estive em Corinto, eu fui pregar o Evangelho. Algumas traduções trazem Evangelho, outras dizem mistério. Por quê? Grego, Evangelho, martyrion, mistério, mysterion. Então, o copista, na hora que ele ouviu, né, alguém ditando para ele copiar, ele confundiu mysterion com martyrion e deu origem a toda uma linhagem de manuscritos com a palavra martyrion em vez de mysterion, né? Então, é fascinante isso aqui. Eu podia passar o dia todo falando sobre isso, porque é a minha área, eu gosto disso aqui, mas eu tenho que me restringir aqui no horário, né, para a gente pegar o que a gente tem aqui. Bom, os judeus e os cristãos recebem o Antigo Testamento como inspirados por Deus e, portanto, infalíveis e inerrantes. Judeus e cristãos, para eles, só que eles não chamam, nós chamamos de Antigo Testamento porque nós temos um Novo Testamento. Como os judeus não creem em Jesus e nem nos escritos dos seus apóstolos, eles não chamam o Antigo Testamento de Antigo Testamento, chamam de Escritura Hebraica, as Escrituras Hebraicas. Mas porque nós acrescentamos uma outra escritura às escrituras hebraicas, nós fazemos essa divisão, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas para o judeu isso não tem, né? Para eles é escritura hebraica. Nosso Antigo Testamento é escritura hebraica. Eles também aceitam como sendo inspirado, infalível e inerrante palavra de Deus. Bom, qual é o tema central desse livro? 40 autores, escrito durante 2.500 anos. Qual o tema central da Bíblia, se a gente pudesse resumir? Muito embora ela tenha toda essa variedade genérica, autoral, de tempo e de cultura, nós podemos dizer que o tema central da Bíblia é a revelação que o Deus triuno fez de si mesmo, dividida em 4 partes: criação, queda, redenção e consumação. Sendo que a terceira, redenção, é a parte mais extensa e consiste nos atos redentores de Deus na história. A Bíblia é o registro dos atos redentores de Deus na história. Começando com a criação, o registro da queda, depois como Deus chamou um homem e dele fez uma nação a quem fez promessas, como daquela nação veio um que era o filho de Davi e o filho de Deus, como ele executou a redenção morrendo na cruz, ressuscitando dos mortos ao terceiro dia, como seus apóstolos e discípulos continuaram a sua mensagem no mundo e a antecipação de qual vai ser o fim de todas as coisas. Então, a mensagem da Bíblia é fácil de você lembrar. Ela se divide em 4 partes: criação, queda, redenção e consumação.
Nós estamos agora vivendo na fase da redenção. Já passou a criação e queda, nós estamos vivendo a fase da redenção e o que nos espera agora é a consumação com a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Então, é isso que a Bíblia cobre, é esse o tema dela, é nesse livro que nós vamos encontrar essa revelação de Deus mesmo. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus infalível e inerrante, onde nós encontramos a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito de nós mesmos, de nossos semelhantes e como é que nós podemos nos relacionar com Deus e o que é que nós podemos esperar com relação ao futuro. Já aqui você vê uma coisa importante para nós. Nós, cristãos, que adotamos a Bíblia dessa maneira, como sendo a revelação de Deus, a palavra de Deus dada durante todos esses séculos, nós sabemos, nós temos resposta já, só disso aqui, a gente tem resposta para as grandes questões existenciais da vida. Quem nós somos, de onde viemos, para onde o mundo está caminhando, qual a razão de ser de tanta violência que a gente ouviu, tanta maldade, tanto sofrimento, de onde vem isso? A Bíblia traz todas essas respostas, ela traz todas essas explicações. Portanto, o cristão, ele sabe de onde veio, o que é que ele está fazendo aqui, para onde vai. Para ele não existe sorte, acaso ou azar. Para ele a vida não é simplesmente a repetição circular de eventos, como os gregos entendiam assim. Nós não temos uma visão desse tipo da história. A história tem um começo, tem um meio e tem um fim. E nós estamos inseridos bem nessa história. Então, nós somos povo de um livro. Ele nos guia, ele nos orienta, ele é o nosso consolo, ele é a nossa informação, fonte de orientação e de instrução. É por ele que nós guiamos a nossa vida. Nós somos, de fato, o povo do livro, como já fomos chamados antes, pejorativamente pelos nossos inimigos. O povo do livro. Por quê? A gente anda com o livro, vai com a Bíblia para todo lugar, no tempo que a gente usava a Bíblia física, hoje em dia está no celular. Mas no tempo que a gente usava a Bíblia física, era fácil saber, por exemplo, se você achasse uma Bíblia na rua, se a Bíblia era de um católico ou de um protestante. É uma piada de mau gosto que fazia na minha época, eu vou fazer também. Você pegava a Bíblia e cheirava. Se tivesse cheiro de sovaco, era de protestante, não é? Ela debaixo do braço, indo para todo lugar. Se tivesse cheiro se tivesse toda empoeirada, era de quem não usava. Bom, então, ruim, né? Essa piada, essa é horrorosa. Eu sei, perdão aí para os irmãos. Nós não cremos, nós sabemos que outras religiões têm livros também. Os muçulmanos têm o Alcorão, os hindus têm os seus livros sagrados, mas nós entendemos que os únicos livros, o único livro que foi inspirado por Deus e que contém a revelação, que é a revelação divina de Deus, é a Bíblia, com os seus 66 livros canônicos. Fora disso, nós podemos respeitar esses livros, devemos respeitar a religião dos outros, estudar, ler os livros deles, até para conhecer o que eles estão dizendo, mas nós não esperamos encontrar revelação, verdade de Deus nesses livros, somente na Bíblia. Por isso, num sentido, porque a Bíblia é um livro que foi escrito por pessoas. Obrigado, meu irmão. Porque a Bíblia foi um livro escrito por pessoas, ela deve ser lida como qualquer outro livro. A Bíblia está sujeita, já que a Bíblia é literatura, ela está sujeita às regras gerais de interpretação, como qualquer outra literatura. Mas como ela é inspirada por Deus, ela deve ser lida como nenhum outro livro. Nenhum outro livro. Assim como o nosso Salvador tem duas naturezas, a Bíblia tem duas naturezas também. Ela é tanto humana, o que faz com que ela se sujeite às regras normais de interpretação, como divina, e, portanto, ela deve ser lida como nenhum outro livro. Muito bem, agora vamos ver como é que a Bíblia foi formada. É isso que você tem diante de você, não é? A Bíblia, a palavra de Deus. Agora, como é que ela foi formada? Isso pode ajudar a gente na hora que a gente for interpretar. A Bíblia... Esses 66 livros que nós temos na Bíblia, eles não foram os únicos que foram escritos pelos judeus e pelos cristãos. Eles escreveram muito mais do que isso aqui.
né? Esses 66 estão aqui por uma razão, eu vou chegar lá. Mas eu quero dizer que havia muitos outros, a concorrência era muito grande. Há muitos livros sobre história e personagens do Antigo Testamento, sobre Cristo e seus apóstolos, foram escritos nesse período de 250 antes de Cristo e 250 depois de Cristo. Então, no período de 500 anos, tendo no meio a vinda de Cristo, foi produzida muita literatura a respeito de Moisés, de Isaías, de Enoque, de Davi, de Jesus, de Paulo, de Pedro, antes de Cristo pelos judeus e depois de Cristo pelos cristãos. Todo esse material foi escrito em grego, alguns escritos em latim, no final desse período de 250 anos. O que a igreja tinha que fazer diante dessa variedade de livros? Quais eram inspirados ou não? Quais eram, de fato, da parte de Deus? E depois de um processo que eu vou falar aqui daqui a pouco, a igreja chegou à conclusão de que somente esses 66 livros foram, de fato, inspirados por Deus e deveriam ser a regra de fé e prática da igreja. E rejeitou todos os livros escritos antes de Cristo em grego, como também os judeus. Os próprios judeus também não aceitavam como canônico. Por exemplo, Apocalipse de Moisés. Já tinham ouvido falar desse livro? Apocalipse de Moisés, Ascensão de Isaías. Isaías, depois de morto, subiu ao céu. Assunção de Moisés, onde tem a história da famosa briga do arcanjo Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés, que Judas fala lá no Novo Testamento, né? Isso está no livro Assunção de Moisés. A Epístola de Aristeia, já ouviram falar da história que a Septuaginta foi traduzida lá no Egito por 70 sábios durante 70 dias e no final estava tudo igual quando eles traduziram? Isso é uma lenda que está escrita num livro de um homem chamado Aristeias, que escreveu uma carta para o imperador no século II. O livro dos Jubileus, que é um livro apocalíptico, primeiro o livro de Enoque, que tem aquela profecia de Enoque no livro de Judas, que diz assim, Enoque disse, eis que vi o Senhor vindo com milhares e milhares. É nesse livro aqui, desse livro apócrifo, que Judas foi buscar essa profecia. O primeiro livro de Enoque, os 4 livros dos Macabeus. Você pergunta, como é que a gente sabe tanta coisa entre Malaquias e João Batista? É um silêncio de 400 anos que a Bíblia não cobre. Não tem nenhum livro da Bíblia dizendo o que é que aconteceu depois do profeta Malaquias e antes de João Batista. Mas é que está nos 4 livros dos Macabeus. Eles narram a história dos judeus durante esse período, não é? E também dessa época é o livro de um historiador judeu chamado Flávio Josefo, 2 livros, Guerras Judaicas e Antiguidades Judaicas, onde também é narrado esse período que nós temos aqui. Testamento dos 12 patriarcas, o livro de Baruque, Eclesiástico, Tobias, Judite, isso aqui é tudo do Antigo Testamento, né? A igreja leu, olhou e disse, isso aqui, por mais elegante e bonito que seja, mas isso aqui não bate com a doutrina cristã. Tem coisa aqui nesses livros que está errado, nós não queremos. E, coincidentemente, os judeus também não queriam. Os judeus, talvez por outra razão, só aceitavam aquilo que foi escrito em hebraico. Como esses livros foram escritos em grego, eles rejeitaram todos e ficaram com esses 36 livros do Antigo Testamento, que são os mesmos livros que nós consideramos, não é? Também a igreja rejeitou os escritos de cristãos considerados apócrifos. Por exemplo, Proto-Evangelho de Tiago, o Evangelho da Infância, o Evangelho da Infância de Tomé, o Evangelho do Pseudo-Tomé, Evangelho Árabe da Infância. A lista é muito grande aqui, eu vou parar, porque é muito grande aqui a lista. Mas você tem de tudo, Evangelho de Maria, História de José o Carpinteiro, Evangelho dos Hebreus, Evangelho de Tomé, esse a gente descobriu, foi descoberta recente, a gente sabia que tinha esse Evangelho de Tomé, mas ele foi descoberto somente na década de 50 do século passado, numa escavação arqueológica em Nag Hammadi, no Egito. A gente descobriu o Evangelho de Tomé. E só uma curiosidade, viu, pastor?
o Evangelho de Tomé, ele foi escrito por uma seita chamada Cainitas. E que seita era essa? Era uma seita que tinha como objetivo resgatar os vilões das histórias bíblicas. Então, eles recontaram a história de Caim, dizendo que o herói lá não foi Abel, o herói era Caim, por isso que o nome deles era Cainitas. O grande herói foi Saul e não Davi. E realmente o grande herói de todos foi Judas, porque Judas, quando traiu Jesus, cumpriu o plano de Deus. O plano de Deus só se cumpriu porque Judas traiu Jesus. Então, o grande herói era Judas. E dos discípulos, o mais verdadeiro era Tomé. Então, essa seita, ela reescrevia as histórias das personagens bíblicas, tentando, é o anti-herói, né? Como a gente está vendo hoje em dia. Então, aí os cristãos olharam para isso aí e disseram, não, isso aí não é de Deus, não. E rejeitaram o Evangelho de Tomé, mas ele foi redescoberto há pouco tempo atrás. Aí por aí vai. A igreja decidiu que esses livros poderiam ser lidos como escritos meramente humanos e não como palavra de Deus. No meio deles você tem coisa boa, como por exemplo, Pastor de Hermas, a Carta de Clemente aos Coríntios, muito pastoral, mas como Clemente não era discípulo dos apóstolos, foi excluído aquilo que ele escreveu, o que nos leva aos critérios de canonicidade. Para que um livro fosse considerado inspirado e autoritativo na igreja, primeiro, ele teria que ter sido escrito por um apóstolo de Cristo ou por alguém próximo a um apóstolo. Quando você examina o Novo Testamento, você vê que esse é o critério. Os evangelhos, você diz, mas Marcos não era apóstolo, mas era secretário de Pedro, inclusive Eusébio, o primeiro historiador da igreja, ele diz na sua obra História Eclesiástica que Marcos escreveu as memórias de Pedro e que o mais certo seria chamar, em vez de dizer Evangelho de Marcos, o certo seria Evangelho de Pedro, porque Marcos era o secretário de Pedro e escreveu o Evangelho com base nas reminiscências do apóstolo Pedro. Então você vê, Marcos, Lucas, companheiro de Paulo, companheiro dos apóstolos, que fez uma investigação. Todos os demais autores estão ligados aos apóstolos de uma maneira ou outra. Então, primeiro critério, tinha que ser apostólico o livro. Segundo critério, ele podia não ter sido escrito se não fosse escrito por alguém próximo dos apóstolos, tinha que concordar com a doutrina dos apóstolos, não podia trazer absolutamente nada novo. Muitos desses evangelhos que eu li o nome para vocês aqui, eles eram gnósticos, escrito pela seita dos gnósticos, cujo ensino negava que Jesus tivesse corpo verdadeiro, que a gente está vendo aqui quando a gente está estudando na primeira carta de João. Então, muitas dessas coisas foram descartadas por conta do gnosticismo, legalismo e uma série de outras heresias que entraram na igreja logo no início. Os primeiros cristãos, eles disseram, isso aí não faz parte da palavra de Deus. E o terceiro critério, pasmem, universalidade. Para que um livro fosse considerado como canônico, inspirado por Deus e para ser regra de fé e prática na igreja, ele tinha que ter a aceitação de todas as igrejas da época. E naquela época já tinha começado a haver uma grande divisão. As igrejas do Oriente, com sede em Constantinopla, e as igrejas do Ocidente, com sede em Roma. Então, se fosse aceito tanto lá no Oriente quanto no Ocidente, então era considerado palavra de Deus. Passado o filtro, vieram esses 27 livros que você tem no Novo Testamento, no meio de centenas e centenas de outros que foram escolhidos. A igreja fechou esse entendimento no século IV. Levou 4 séculos para a igreja chegar nisso aqui. Por que é que houve essa necessidade de definir os 66 livros? Estava tudo bem, porque esses livros, eles se impunham. Todo mundo reconhecia, ele era usado universalmente como palavra de Deus. Mas aí apareceu um cara chamado Marcião, que resolveu fazer a primeira lista de livros bíblicos. Ele tirou quase todas as cartas de Paulo, deixou só o Evangelho de Lucas e rejeitou todo o Antigo Testamento.
Aí a igreja disse, espera aí, não, de jeito nenhum. E aí excomungou Marcião. E com ele o cânon marcionita. Por quê? Porque Marcião acreditava que o Deus de Jesus era um Deus bondoso, gracioso, e o Deus do Antigo Testamento, que ele chamava de demiurgo, era um Deus mau, perverso, que mandava fazer guerra, matar criança, matar todo mundo. Então, o Deus do Antigo Testamento não podia ser o Deus do Novo Testamento. Então, ele tirou o Antigo Testamento e onde tivesse lei, ele excomungou, tirou do cânon, não é? Então, até hoje essa ideia permanece de um cânon dentro do cânon. Até hoje a gente quer separar esses 66 livros usando algum critério teológico, não é? Mas a igreja deu um chute no Marcião e não queria. Aí apareceu um cara chamado Montano. Montano dizia que ele era tão inspirado quanto os apóstolos. Tinha duas profetisas, Maximila e Priscila, que segundo Marcião, segundo Montano, quando o Espírito Santo falava e elas profetizavam, era como se o Espírito Santo de Deus estivesse dedilhando uma harpa e elas soltavam aquele som mavioso e miraculoso. A igreja se reuniu, teve gente que adotou, como Ireneu, o grande Ireneu, ele se tornou montanista durante um tempo. Eles queriam voltar ao período dos apóstolos com inspiração. A igreja, não, isso aqui não temos mais inspiração. A inspiração acabou com os apóstolos. O que vocês estão dizendo não é inspirado por Deus. Quando o último apóstolo morreu, acabou o período da revelação de Deus, não tem mais revelação. Então, quando a gente hoje bate nisso, né, não tem mais nova revelação, o pessoal pensa que é modismo. Não, isso vem desde o século II, desde a época dos montanistas. Então, essas coisas, junto com os apócrifos, foi o que forçou a igreja a finalmente, no século IV, bater o martelo e dizer, são esses 66. Nós reconhecemos esses 66. Não é que a igreja criou isso, ela reconheceu a autoridade desses 66 livros. E aqui é que tem a grande confusão entre o catolicismo romano e os protestantes. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Cadê o Wagner? Está aqui não. Quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A Igreja Católica, ela diz que uma vez que foi a igreja que determinou os 66 livros, a igreja está acima da Bíblia. Porque a Bíblia só existe porque a igreja determinou que eram 66. Então, no pensamento católico, a igreja está sobre a Bíblia, e, portanto, tem o direito de interpretá-la autoritativamente através do magistério e da tradição. Os protestantes, na Reforma Protestante, os reformadores disseram, não, peraí, não é isso não, a história não é essa não. A igreja não determinou os 66 livros, a igreja reconheceu a autoridade desses livros que já eram usados nas igrejas. E não foi a igreja que criou a Bíblia, mas a Bíblia que criou a igreja. Portanto, a Bíblia está aqui e a igreja está aqui. Então, a Bíblia é que é a autoridade maior sobre a igreja. Isso é completamente oposto e agora você pode entender como pensa o católico e como pensa o protestante quando chega, por exemplo, o dogma da ascensão de Maria. O dogma da ascensão de Maria. O protestante vai dizer, mas isso não está na Bíblia. Aí o católico vai dizer, mas precisa, tá? A igreja decidiu isso aí. A nossa regra de fé e prática não é a Bíblia, porque foi a igreja que criou a Bíblia. Então, a gente tira isso aí da tradição, a gente tira isso aí do magistério. Por isso que não adianta, às vezes, você discutir com um católico e dizer assim, ó, mas e a Bíblia? O que é que diz? Porque ele não vai reconhecer a Bíblia como sendo a única regra de fé e prática, mas ele vai reconhecer o magistério católico e a tradição como estando em pé de igualdade com a Escritura. Então, esse ponto está aqui por isso, por conta dessa questão aí. Apenas por curiosidade, outro ponto que nos difere bastante, vocês já sabiam que teve uma época depois da Reforma que a Bíblia foi colocada no índice dos livros proibidos pela Igreja Católica?
A Bíblia foi colocada no índice de livros proibidos da Igreja Católica. Agora, deixa eu explicar para ser justo o que é que aconteceu. No século IV, o bispo de Roma pegou um padre muito culto chamado Jerônimo. Jerônimo era talvez um dos padres mais cultos daquela época. Mandou ele para a cidade de Belém e disse: pegue todos os manuscritos que tiver, todas as evidências do Novo Testamento, do Antigo, e e traduza para o latim. Faça uma versão unificada em latim. Ele trabalhou a vida toda e, quando ele terminou, havia produzido a Vulgata Latina, que é a Bíblia em latim, tanto do hebraico quanto do grego, se valendo de diversos manuscritos que estavam por lá, inclusive uma versão chamada Velha Latina, que não quer dizer uma colombiana antiga, quer dizer simplesmente que era era uma versão em latim muito antiga que o Jerônimo usou. A Igreja Católica pegou essa versão e disse: essa é a versão que nós vamos usar na igreja. Então, todo padre tinha que aprender latim. E por isso que a missa era feita em latim. Até na época da Reforma, era em latim. Ninguém entendia nada, às vezes nem o padre. Mas a origem disso era porque a Bíblia adotada pelo catolicismo no início da Idade Média era a Vulgata Latina de Jerônimo. A Vulgata Latina de Jerônimo. Bom, por que eu estou contando isso? Além das curiosidades aí, né, da questão do culto e tudo mais. É que quando Jerônimo fez a tradução, ele trouxe para a Bíblia 7 livros apócrifos que não estavam lá. Mas ele trouxe, traduziu para o latim e colocou lá, que passaram a ser chamados de deuterocanônicos, ou canônicos de uma outra maneira, isso que quer dizer no grego, mas foram trazidos para lá. Mas ele mesmo colocou no final da Bíblia e ele fez a advertência. Os canônicos são esses 66 aqui. Esses 7, eles são deuterocanônicos e eles podem ser lidos com proveito, mas eles não são a palavra de Deus. Não são a palavra de Deus. E ele acrescentou esses livros que são, vocês conhecem, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Então, veio como um apêndice. Mas, quando teve a Reforma Protestante, Lutero, Calvino, Zwinglio e todos os demais, eles disseram, nós repudiamos esses livros, eles não fazem parte do cânon, não fazem parte do cânon. Na Contra-Reforma, no mesmo ano, no século seguinte, 50 e poucos anos depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica reuniu na cidade de Trento, e na Itália, e fez o chamado Concílio da Contra-Reforma, para conter o avanço dos protestantes no mundo todo. E uma das coisas que a Contra-Reforma fez foi pegar os 7 livros da Vulgata e trazer para dentro do cânon e dizer, eles são tão autoritativos quanto os 66. Então, se você tem um amigo que tem uma Bíblia católica, ela vai ter os mesmos 36 livros do Antigo Testamento, aliás, os mesmos 27 livros do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento vai ser 36 mais 7, que é esses livros que vieram a reboque na Vulgata Latina. Tá bom? E deixa eu só terminar aqui essa parte e eu vou entrar na questão da interpretação. Para o catolicismo romano, a tradição tem o mesmo peso. Olha aqui, deixa eu ler para vocês o que é que o Concílio Vaticano II disse. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus confiado à Igreja. Aí. Sobre o magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serve, ensinando apenas o que foi transmitido. E olha sobre a infalibilidade papal, que disse o Concílio Vaticano I. Definimos como dogma divinamente revelado, isso foi no Vaticano I,
que quando o Papa fala ex cátedra, possui infalibilidade. Portanto, as definições do Papa são irreformáveis por si mesmas. Uma vez que o Papa falou ex cátedra, quer dizer de ofício, isso não pode ser revogado. Por isso que, embora hoje a Igreja Católica ela seja muito mais amiga dos protestantes do que no passado, não mudou uma palavra do Concílio de Trento. Lá no Concílio de Trento continua dizendo que todo aquele que afirma que a salvação é pela fé somente seja maldito. Então está dito lá e nunca foi revogado, porque não pode ser revogado, porque senão vai quebrar a infalibilidade papal, né? É esse o livro que nós temos diante de nós. Veja quanto sangue, quanto tempo. Eu estou dizendo sangue porque teve tentativas de traduzir a Bíblia do latim para a língua do povo. Zwinglio, Wycliffe, Savonarola, John Huss, foram chamados pré-reformadores que tentaram desobedecer à Igreja Católica, que só aceitava a Vulgata Latina e traduzia a Bíblia para o povo, e morreram por isso. Primeira coisa que os reformadores fizeram quando a reforma começou foi traduzir a Bíblia na língua do povo. Lutero fez uma versão da Bíblia. Foi uma das primeiras coisas que ele fez, foi traduzir a Bíblia, a Vulgata Latina, com base no hebraico e no grego, para o alemão, que era a língua do povo. E aí John Wycliffe tinha feito isso já para o inglês e várias outras línguas que foram agraciadas por isso aqui. Quem primeiro traduziu para o português era o padre Antônio Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, né? Foi a primeira tradução para o português, isso aqui faz há uns 200 e poucos anos atrás que isso aconteceu. Então houve muita briga para que você tivesse esse livro na sua mão, né, que está aí à sua disposição, esse tesouro literário, o livro mais importante do mundo, e, né, às vezes você simplesmente passa a semana todinha e o ignora. Ele fica lá na sua estante, ou fica lá no seu aplicativo, e você simplesmente não quer nem saber, nem ler, mas você está com o maior tesouro que alguém poderia ter, que era exatamente a palavra de Deus. Muito bem, agora deixe-me terminar. Por que a igreja precisa ensinar a Bíblia e por que os crentes precisam aprendê-la? Primeiro, porque nós precisamos aprender acerca de Deus, acerca de Jesus e acerca do Espírito Santo. Você não vai encontrar essa informação em nenhum outro lugar. E nós nos relacionamos com Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para você conhecê-lo, só tem uma fonte, que é esse livro que você tem aí. Você precisa aprender a respeito de você mesmo. Quem melhor conhece o carro é o fabricante. E a gente aprende o que ele sabe sobre o carro lendo o manual dele. A Bíblia é o manual do nosso fabricante. Ela diz quem nós somos, de onde viemos, por que estamos aqui, por que as coisas acontecem, qual o plano de Deus para a nossa vida, o que Deus espera de nós, como é que nós funcionamos, por que nossos relacionamentos são uma confusão que vale a pena e assim por diante. Então, você precisa estudar a Bíblia exatamente por isso, para saber de que maneira você pode ser salvo dos seus pecados, dos erros que você comete. Existe perdão? E se existe perdão, como eu faço para alcançar esse perdão? O que vem depois da morte? Existe inferno realmente? Existe céu? Morreu, acabou? São perguntas que as pessoas fazem, cuja resposta está na Bíblia, na palavra de Deus. Como eu vivo aqui nesse mundo? Eu posso me deitar com qualquer pessoa, eu posso comer qualquer coisa, posso beber qualquer coisa, eu posso ter qualquer tipo de profissão, eu posso me relacionar com qualquer tipo de pessoa. Perguntas e perguntas que nós temos para a vida diária, para as quais a Bíblia também tem a resposta. Nós precisamos ler a Bíblia para entender o mundo e as pessoas e as coisas que acontecem. Por que as enchentes lá atingindo o Rio Grande do Sul? Por que a guerra lá no Oriente? Por que crianças que morrem? Por que um pai podia estar feliz que a filha morreu, pensando na alternativa dela ser violentada, abusada, assediada? De onde vem isso? O mal vem da onde? Por que as pessoas são ruins? Por que as pessoas traem? O que ainda vai acontecer? O mundo está perto de acabar? Vai acabar, sim ou não? Como é que eu faço para todo dia me relacionar com Deus?
Todas essas perguntas têm resposta na Bíblia, por isso que é importante que você aprenda. Então, como é que você deve receber o ensino da Bíblia? Primeiro, ore para que Deus lhe dê compreensão. Esse livro é um livro que nos é dado por inspiração divina e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreender o seu significado. Eu não estou dizendo aqui que o Espírito Santo vai ensinar gramática a você. Eu estou dizendo uma compreensão salvadora. Você pode ler João 3,16, mas eu estou dizendo que você deve orar para ler João 3,16 de forma salvadora, que aquele livro, aquela passagem, ela se aplique diretamente ao seu coração. Leia comparando o que está sendo escrito com as Escrituras e use sempre boa tradução. Já vi aqui que vocês estão usando uma tradução muito boa. Consulte bons comentários, complemente com a leitura de livros teológicos, anote as dúvidas para perguntar a alguém que tem e 4 regrinhas simples que vai evitar você entrar em complicação quando você lê a Bíblia. Primeiro, a Bíblia é a sua melhor intérprete. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Se um texto é difícil aqui, ele é fácil em outro lugar. Por exemplo, bem-aventuranças, Sermão do Monte. Jesus começa dizendo, lá no Evangelho de Lucas, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Pobre? Tem que ser pobre para entrar no reino de Deus? Mas eu não sou pobre. Tenho 2 carros, eu tenho uma casa, tenho um emprego, tenho uma televisão. Eu saio para comer churrasco com os meus amigos. Eu não sou pobre. Quer dizer que eu não posso entrar no reino de Deus? E aí você vai para Mateus, onde Mateus narra o mesmo episódio, só que Mateus acrescenta, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora entendi. Quando está falando de pobre aqui, não é pobre financeiramente, mas de humildes. É isso que pobre de espírito quer dizer. Uma pessoa humilde, porque só os humildes entrarão no reino de Deus. Bíblia se explica com Bíblia. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Por isso que a melhor coisa é você conhecer a Bíblia toda. Lê a Bíblia toda. Às vezes as pessoas pegam uma passagem complicada e ficam stuck ali, né? Fica patinando ali, porque não conhece o restante da Bíblia que poderia ajudar você a entender melhor o que é que aquilo está dizendo. Você cai lá em passagens que poderiam ter sido esclarecidas se você tivesse o conhecimento. Então, regra número 1, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Por isso, nunca aceite uma doutrina que é baseada num versículo somente da Bíblia. Ela tem que ter base na Bíblia toda. Tá? Então, regra número 1, Bíblia é a sua melhor intérprete. Regra número 2, cada texto da Bíblia tem apenas um sentido. Cada texto da Bíblia tem apenas um sentido. Você não pode sair procurando sentidos, significados, interpretações que não estão no texto. Então, tem somente um sentido. E que sentido é esse? Resposta: o sentido pretendido pelo autor humano. O sentido, então, quando você vai ler a Bíblia, sua primeira pergunta é, você está lendo Paulo. Então você pergunta, o que é que Paulo quis dizer aqui? Você está lendo o Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, e Jesus está falando, está dizendo alguma coisa. Então você pergunta, o que é que Jesus quis dizer? Exemplo aqui para você que vai ajudar. Todo mundo conhece a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, não é isso? Todo mundo conhece aquela história. Como é que Jesus contou aquela história por quê? Jesus contou aquela história porque um escriba chegou para ele, quais são os 2 grandes mandamentos? Jesus disse, ame a Deus e ame a seu próximo. Aí o escriba, ficou meio assim, ferido no orgulho, porque Jesus deu uma resposta boa e disse, mas quem é meu próximo? Aí Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de salteadores, ficou lá no meio do caminho, passou um sacerdote, passou um levita, não se importaram, veio um samaritano, você tem que lembrar que naquela época judeu não falava com samaritano, o homem caído era um judeu, passou um samaritano, teve pena dele, botou óleo nas feridas, botou em cima do jegue, levou lá para a hospedaria
e diz para o dono da hospedaria: está aqui 2 moedas, cuida dele até que eu volte. Qual era o ponto de Jesus nessa história toda? É responder a pergunta: quem é o meu próximo? Resposta: o próximo é quem precisa de mim, mesmo que ele seja um judeu e eu seja um samaritano. Então, a parábola quer dizer somente isso, não quer dizer nada mais do que isso. Aí, no século II, apareceu um cara chamado Orígenes e deu a seguinte explicação sobre a parábola: o homem é Adão. Ser assaltado é a queda. A lei, o levita e o sacerdote é a lei que não salva o homem. O bom samaritano é Jesus. O óleo que ele botou é o sangue que limpa pecados. O jumento no qual ele montou o homem para levar para a igreja é o evangelista. Desculpa aí, Felipe. Na estalagem, que é a igreja, disse ao dono da estalagem, que é o pastor: cuida dele até que eu volte, está aqui 2 moedas, que é batismo e santa ceia. Tem alguma coisa errada na minha interpretação? Eu disse alguma coisa errada? Não, o homem caiu, Cristo veio com seu sangue, redimiu, a igreja acolhe, tem batismo e santa ceia. Qual é o problema com essa interpretação? Porque não é isso que o texto está dizendo. Não era essa a intenção de Jesus. Então você entende o que eu quero dizer? O texto só tem um sentido, que é aquele pretendido pelo autor humano. Então não fica procurando sentidos alegóricos, que é a 4ª regrinha. Nunca alegorize ou espiritualize um texto, a não ser que seja requerido. Por exemplo, Jesus diz assim: eu sou a porta. Você não vai interpretar literalmente. Jesus não é uma porta de jacarandá, né? Ali é uma metáfora. Você vai espiritualizar, porque é óbvio que é espiritual. É óbvio que você... Então, o sentido natural é que você leia espiritualizando. Jesus é o caminho para alguma coisa. Quando ele diz eu sou a porta, ele está simplesmente dizendo: para você chegar em determinado lugar, você tem que passar por mim. Ele está se referindo ao Pai. Então, nunca alegorize. Como, por exemplo, o melhor versículo que já vi alguém usar para defender que as mulheres podem ser pastora. E Raquel era pastora de ovelhas. Sério, gente. You can do better than that, né? Era pastora de ovelhas. Está lá escrito no livro de Gênesis. Aí diz lá que Orígenes, né, que Jacó indo no poço tirar água para dar de beber às ovelhas, significa que você diariamente tem que ir no poço das Escrituras para se dessedentar. Vocês já viram pastores que pegam um texto e aí constroem interpretações fantasiosas e tudo mais, e quando sai, na hora que a igreja termina, ele fica lá na porta cumprimentando o pessoal chega e diz assim: pastor, que sermão maravilhoso, eu nunca vi isso na Bíblia. Claro que não viu, não está lá, né? E aí o cara se passa por espiritual, que tem conhecimento que ninguém tem da Bíblia. Pois é, tem gente que acha isso, que eles têm acesso a sentidos ocultos da Bíblia. Vocês sabiam que na Idade Média foi dito que cada texto da Bíblia tem 4 sentidos: o natural, tinha o natural, tinha o cristológico, tinha aquele que era moral e a aplicação escatológica. Por exemplo, a palavra Jerusalém você podia interpretar de 4 maneiras diferentes. Não é à toa que eles usaram alegoria para justificar uma série de doutrinas que surgiram na Idade Média e que não tinha fundamento nenhum na Bíblia. Não tinha fundamento nenhum na Bíblia. Por quê? Interpretação alegórica. Então, primeira regra, a Bíblia é sua melhor intérprete. Segunda regra, os textos têm apenas um sentido. Terceira regra, o sentido único do texto é o pretendido pelo autor. Quarto, nunca alegorize ou espiritualize, a não ser quando requeridos. E, por último, nunca leia texto fora de contexto. Né? Contexto. Eu vou terminar aqui contando uma ilustração disso aqui que eu vi, que é muito... Sempre gosto de contar isso aí, já devo ter contado aqui, provavelmente, então me perdoem. Mas era uma reunião da SAF, lá
acho que foi lá de Recife mesmo, né? Da nossa igreja lá onde a gente cresceu, reunião da SAF, a SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina, para quem não conhece. E as senhoras se reuniam e faziam um grande congresso, e o título do congresso era baseado na palavra de Isaías: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Olha que passagem maravilhosa, né? Eu, estudante de teologia, começando curioso, fui ler em Isaías. E levei o maior susto, porque lá em Isaías é um idólatra dizendo para o outro: vamos cortar uma árvore, vamos cortar os seus galhos, vamos esculpir bem, vamos fazer uma imagem e vamos adorar. E um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, faz a imagem, não é? Vamos de fato fazer. Quer dizer, está fora de contexto, minhas irmãs. Não é isso que o texto originalmente queria dizer. Então, como é que você faz para evitar isso? Primeiro, jogue fora a caixinha de promessa. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Aqueles versículos assim. E apps também, né? Que fazem a mesma coisa. Versículo do dia. Né? Aí, né? Que vem só o versículo, mas não vem o contexto. Então, nunca caia na besteira de fazer devocional assim, textos isolados. Leia o capítulo todo, leia o que vem antes, leia o que vem depois, de preferência leia a introdução do livro, porque a Bíblia é um livro. Você não pega um livro de matemática e abre assim em qualquer lugar para ler uma fórmula, que não vai fazer sentido, tem toda uma explicação antes. Ou um livro de história qualquer do mundo, você abre assim de repente e você começa a ler, você não sabe o que veio antes nem o que veio depois, não vai fazer sentido nenhum. A Bíblia é um livro. E você tem que ler como um livro, embora seja o único livro inspirado por Deus. Amém? Era só isso. Dá tempo, pastor, para uma pergunta ou duas? Ou já passamos? Tá bom. Uma pergunta só, Cauê. Só uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Renatão aqui já pediu. Bom dia. Bom dia. Boa tarde já, não é? Boa tarde. Qual a sua opinião a respeito da nova tradução da linguagem de hoje? Ela não é uma tradução, no sentido da palavra, ela é uma paráfrase. A paráfrase, ela está mais preocupada em como ela vai dizer numa linguagem acessível do que propriamente em traduzir mais próximo possível do original. Pastor, eu vou ter que explicar isso aí. Tinha que ser o Renato, então vai ter que ser isso aí. Seguinte, para você entender, na área de tradução, tem duas formas de tradução, dois tipos, dois estilos. Primeiro, equivalência formal. O que é equivalência formal? Você lê o texto em hebraico e você procura qual é o correspondente formal em português. Vou pegar um exemplo aqui do Salmo, não me lembro que Salmo é, mas lá no hebraico diz assim, Davi dizendo, Deus fortalece o meu chifre. Está escrito isso. Deus fortalece o meu chifre. E algumas traduções antigas da Almeida, que eram traduções de equivalência formal, traduziram para o português exatamente assim. Deus é quem fortalece o meu chifre. Está fiel? Está, porque traduziu literalmente. Mas não está, porque eu leio aquilo ali e eu digo, mas espera aí, né? Como assim? Eu não tenho chifre, não é? Eu não sou boi. Como é que é isso aí? Então, a equivalência formal, ela trabalha assim. Por exemplo, você já deve ter visto aí na ARA, por exemplo, que é equivalência formal, a ARA. Amai-vos com entranhados afetos. Já viram isso? Entranhados afetos. De onde vem essa palavra? É que no grego, a sede das emoções não é aqui. A sede das emoções é nas tripas. Então a palavra é esplagna no grego. Quando Paulo diz assim, amai-vos, ele diz assim, amai-vos com todas as vossas tripas. Aí traduziram, amai-vos entranhavelmente. Então naquele tempo a declaração de amor que você Trissa, vivesse naquele tempo, é dizer, Trissa, eu te amo com todas as minhas tripas, né? Seria assim que você falaria para ela naquela época, no dia dos namorados, no dia que vocês casaram. Porque a tripa
né? E, na verdade, faz sentido. Qual é a primeira parte que se afeta quando a gente tem uma emoção forte? Aqui, né? Então, faz sentido, faz sentido. Mas está certa essa tradução? Amai-vos com todas as vossas tripas? Está fiel ao texto. Aí vem a chamada equivalência dinâmica, que é outro estilo de tradução que vai procurar saber qual é o correspondente, não é o que é o literal, mas o que é o correspondente em português. Aí no Salmo diz, o Senhor fortalece a minha força, porque é isso que o chifre quer dizer, representa o boi, um animal poderoso. E lá, em vez de dizer, amai-vos entranhavelmente, diz, amai-vos de todo coração, porque na nossa sociedade a sede das emoções é aqui, embora cientificamente a gente sabe que é aqui, mas não faz sentido, eu te amo de todo o meu cérebro, né? Não faz muito sentido. Mas então a NTLH, ela é equivalência dinâmica ao extremo. Ela procura a linguagem popular mais próximo daquilo que a Bíblia está dizendo. Então, eu não usaria como Bíblia de estudo, mas usaria como Bíblia para comparar, tá? Porque ela tem umas sacadas muito boas, tem umas traduções muito boas e que ajudam a gente a entender. Eu uso ela quando estudo, eu uso para pesquisar. Muito obrigado, gente. Desculpa a demora.